Era uma vez o nosso país há 150 milhões de anos. Um autêntico Éden de gigantes. Um paraíso tropical com águas cristalinas. Onde um dia seria a Lourinhã, vivia o nosso herói Álvaro. Ele podia parecer um rato, mas era, na verdade, um aldanodonte. Após uma boa noite de sono, Álvaro preparava-se para sair da sua toca. O sol ainda estava para nascer. A floresta acordava aos poucos, sendo que o ressonar dos gigantes ecoava por todo o vale. Depois de percorrer o chão por algum tempo, Álvaro encontrou a sua amiga Joana Miragaia. Bom dia, Joana, disse ele. Bom dia, Álvaro. Como vais? Disse ela. Muito bem, muito bem. Ouvi falar de um sítio chamado mar, e supostamente está para além das árvores. E como tu és uma miragaia, estava a pensar se podia trepar até ao topo da tua cabeça para vê-lo, já que és um estegossauro com muitas vértebras no pescoço, disse o Álvaro. Ah, sim, estás à vontade. Tem cuidado é para não cair, disse a Joana. Com o seu pescoço comprido, ela ajudou o pequenote a ver melhor, mas as árvores eram altas demais. Gentilmente, ela pousou o pequeno mamífero e seguiu o seu caminho. Quando chegou ao rio para beber água, Álvaro sentiu um calafrio pela espinha acima, pois uma enorme sombra tinha-se debruçado sobre ele. Ao olhar para trás, viu uma enorme criatura, com dentes afiados, garras enormes e duas cristas alaranjadas sobre os olhos amarelos. Era o Tiago Torvossauro. Ao início, Álvaro estremeceu de pânico, já que o Tiago era o maior comedor de carne de todo o vale. Porém, Álvaro era tão diminuto que não despertava interesse ao Torvossauro, que estava mais preocupado em saciar a sede. Pelo que Álvaro aproveitou para trepar pelo gigante e tentou perceber se via acima das árvores. Infelizmente, elas ainda eram muito altas. Enquanto Álvaro descia pela cauda do Tiago, este sentiu cócegas e, num movimento rápido, atirou o Álvaro ao ar. Foi tão forte que o Álvaro estava a chegar acima das árvores, quase que podia ver o mar. Todavia, quando estava prestes a ver o horizonte, ele começou a cair. À medida que se precipitava rumo ao chão, de súbito sentiu que aterrou em algo fofo. Ao abrir os olhos, percebeu que estava nas costas da sua amiga Ruth Ranforrinco. Álvaro gritou de alegria, por saber que estava em segurança. Foi então que Ruth disse: Desde quando é que os mamíferos voam? Desde que comecei a ser atirado pelos gigantes? Por que é que o fizeste? Quero ver o mar, mas as árvores são demasiado altas. Tens que encontrar a Luísa Lusotitã. Ela é o maior gigante de todo o vale. Sabes onde ela mora? Não sei, mas sei de alguém que sabe. Então a Ranforrinco levou o Álvaro a um tronco caído no meio da floresta. E foi aí que apareceu o Dinis Dracopelta. A Ruth explicou os motivos do seu amigo Aldanodonte e o gigante coraçado quis dar uma ajuda. Álvaro subiu para o dorso do comedor de plantas coraçado e seguiram viagem. O sol estava a começar a descer no horizonte e o pequeno mamífero sentia-se nervoso, mas Dinis disse que estavam quase a chegar. De súbito, o Dracopelta parou e começou a escavar um pequeno buraco para ficar com a couraça e os espinhos expostos. Álvaro perguntou o que se passava e pôde ver que Dinis estava apavorado de medo. Foi então que um silêncio estranho se espalhou pela clareira e o herbívoro estava rijo que nem uma pedra. Da orla da floresta saiu um outro comedor de carne. Era mais pequeno que o Tiago Torvossauro, mas muito assustador, com duas cristas cor de sangue vivo e olhos azuis gelados. Era o Alexandre Alossauro. Circulou os nossos heróis e estava curioso com a armadura do Dinis. Aproximou-se aos poucos e com a sua boca deu uma pequena dentada no dorso de Dinis, mas as escamas eram duras demais. Tentou então virar o animal de pernas para o ar, mas ao dar-lhe a volta, Dinis usou a cauda para o predador tropeçar. Estando o Alexandre no chão, o Dracopelta pediu ao Álvaro para correr para o oeste, e com a ajuda de um pequeno impulso da cauda de Dinis, foi então que o Álvaro aterrou numa pedra suave. Ao ver os raios do sol a ficarem mais avermelhados, ele entristeceu e decidiu desistir,
por ser tarde demais. No momento em que estava prestes a tocar no chão, Álvaro sentiu a pedra a mexer e quase que escorregou. Com o uso das suas garras e dentes, agarrou-se com todas as suas forças e foi aos poucos trepando esta estranha rocha. Quando chegou ao topo, reparou que estava nas costas de um lusotita. Este, apesar de ser o maior animal do vale, sentiu algo pousado no dorso e, com o seu pescoço comprido, foi ver o que se passava e reparou numa pequena criatura peluda. Curioso, perguntou: "Quem és tu?" "Sou o Álvaro Aldanodonte. Andei todo o dia à procura de uma lusotitã chamada Luísa. Ouvi dizer que ela era o maior dos gigantes e que me poderia ajudar a ver o mar." "E por que é que queres tanto ver o mar, pequeno mamífero?" "Porque ouvi histórias de um rio infinito, onde o sol e a lua criam um espetáculo na superfície da água. A terra é amarelada e cola-se aos teus pés, e o céu ganha umas cores lindas." "Ah, então deves estar a falar da Praia dos Pescoços Longos. Aliás, é para lá que vou agora, assim como os outros." "Os outros?" "Sim, nós, os pescoços longos, gostamos de ver o sol entrar no grande azul e comer as pedras e as plantas ricas em sal." "Podes-me levar até à Luísa?" "Estás com sorte, pois eu sou a Luísa." "Ah, maravilha! Posso trepar até ao topo da tua cabeça para ver o mar?" "Claro que podes. Tem cuidado, é para não caíres." "Muito bem." Ao chegar acima da Luísa, Álvaro estava maravilhado com a paisagem. À medida que se aproximava da praia, começou a ouvir o bater das ondas do oceano. Ao atravessar o limite da floresta, pôde finalmente ver o mar. O pequeno Aldanodonte mal podia acreditar no que via. Nunca tinha contemplado um espaço tão amplo e livre de árvores. O céu estava de cor escarlate e azul, e as nuvens tinham um tom roxo. O sol era grande e o seu brilho quente reluzia pelo mar calmo e cristalino. Por momentos, era tudo mágico. Aos poucos, outros pescoços longos começaram a chegar à praia, de todas as formas e feitios. Uns tinham pescoços na horizontal, outros na vertical, e alguns nem eram muito grandes nem muito pequenos. Apesar destes colossos vegetarianos, Álvaro sentia-se o mais imponente de todos, mesmo tendo apenas 20 centímetros. Quando a lua começou a elevar-se no céu, o seu brilho esbranquiçado espalhou-se pela superfície da água, e com o barulho das ondas, o pequeno mamífero estava hipnotizado pela majestosidade do fenómeno. Nunca pensara que as luzes noturnas poderiam ser tão belas. Passado algum tempo, Luísa levou Álvaro para casa. Com toda a gentileza, o gigante de 12 metros de altura pousou-o à beira da sua toca. Ela voltou para as profundezas da floresta, e o Aldanodonte adormeceu com sonhos felizes no nosso país jurássico.